sabendo aí que está sendo gravado, importante. A Larissa está participando a partir de um quê? Bom, vamos lá. Isso, estão sendo gravados, ok? Então, boa tarde a todos, meu nome é Wilde Cardoso, né? Eu sou funcionário, servidor da Agência Nacional de Águas, trabalho na coordenação de marcos regulatórios de alocação de água, e estamos aqui, como anualmente a gente tem feito, para discutir com vocês a alocação das águas dos territórios Estreito e Cova da Mandioca, fica no norte de Minas Gerais, né? E essa reunião especificamente é a primeira reunião, e vamos aproveitar essa reunião para apresentar para vocês uma revisão do marco regulatório que estabelece hoje as condições gerais para a regulação das águas desses dois sistemas. É só para aqueles que ainda não estão acostumados com essa terminologia, né, com esses conceitos, né? O marco regulatório é aquele que estabelece qual que é o valor a ser outorgado em cada reservatório e como que essa outorga pode ser utilizada, uma vez que a gente está num sistema hídrico muito crítico, sempre sujeito a restrições de uso, né? Então, o marco regulatório do Estreito e Cova da Mandioca foi o primeiro marco regulatório a ser publicado ainda em 2017 pela Agência Nacional de Águas, nos moldes já propostos a partir da criação da Comar, e em função de algumas necessidades, que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco, a gente vai propor uma revisão neste marco. Então, essa reunião, então, ela vai ter o ponto de pauta marco regulatório como um destaque, e depois também nós vamos conduzir a introdução da alocação de água, que vai ser concluída na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, onde a gente vai discutir aí o que fazer com as águas em depósito no Estreito e no Cova da Mandioca. Então, iniciando aqui os trabalhos, vou passar a ler aqui o nome das pessoas que estão presentes. Gostaria que as pessoas dissessem o seu nome e a instituição que representam. Vamos começar pelo Antônio Ney Gondim. Por favor, Antônio Ney. Boa tarde a todos e todas. Eu represento a Universidade do Estado da Bahia, campus de Guanambi. Obrigado, Antônio Ney. Carla Pedreira. Boa tarde a todos. Eu sou Carla Pedreira, represento a Embase da Unidade Regional de Caeté. Obrigado, Carla. Carlos Magno. Você está conseguindo falar agora, Carlos? Tá. Acredito que sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos Magno Santos Clemente e represento aqui o Centro Universitário UniFG Guanambi, Bahia. Obrigado, Carlos. Flávio Aragão. Boa tarde a todos. Eu sou Flávio, da Codevasf Brasília, da Unidade de Segurança de Barragens. Obrigado, Flávio. Glauber Oliveira. Boa tarde a todos. Glauber Vieira, coordenador do INEMA, vice-presidente do Comitê Verde Grande. Obrigado, Glauber. Hudson. Boa tarde a todos. Meu nome é Hudson. Sou o chefe do escritório local da Codevasf em Guanambi. Obrigado, Hudson. Jackson. Jackson Batista, auxiliar administrativo do CBH Verde Grande. Obrigado. Jairo Silva. Jairo Silva. Está ouvindo, Jairo? O microfone está desligado. Isso, pode falar. Desligou. Tá desligado, Jairo. Alô, Jairo? Isso, agora pode falar, Jairo.
presidente da Associação de Produtores do Projeto de Estreito. Ok, Jairo. Janine, por favor. Boa tarde a todos. Sou analista da Agência Peixe Vivo e acompanho o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. Boa reunião para vocês. Obrigado. João Paulo. João Paulo. João Paulo, está me ouvindo? Estou sim, sou do conselho da PPE, do projeto. Explica para a gente, o que é isso, a PPE? Associação dos Produtores do Perímetro Estreito, é isso? Isso ok. sim. Ok, obrigado. João Santos. Está desligado o microfone, João. Ligou agora. Desligou. Ligou. Boa tarde a todos. Eu sou João Batista, sou técnico do INEMA, do Escritório Regional de Guanambi. Obrigado, João. José? José, por favor. Tem que ligar o microfone e se apresentar. José? José? Imagino que seja eu, José Raimundo, que tem vários. Pode ser você também, mas pode... se apresente, por favor, Zé Raimundo. Tem outro José aqui, mas você primeiro. Tranquilo. José Raimundo, Projeto Estreito, sou coordenador administrativo no Projeto Estreito, trabalho pela Associação APPE, que é a Associação dos Produtores do Perímetro do Estreito. Ok, obrigado. Tem outro José presente? Eu quero a vem cá. Bom, vamos lá. Juliana Aranha. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Juliana Aranha, presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Urandi, membro do Comitê do Verde Grande e da Comissão Gestora do Rio Verde Pequeno. Obrigado, Juliana. Larissa Caires, acho que é a Larissa que está sem microfone, da SEMA, da Bahia. Luiz Henrique. Boa tarde, eu sou irrigante da barragem de Cova de Mandioca. E aqui também está o Hudson, está no mesmo telefone. Ok. O Hudson também é da Cova da... Isso. Aqui é o Hudson. Eu sou irrigante aqui da Cova da Mandioca e faço parte também da comissão gestora também aqui da Comporta aqui também. Ok, obrigado, Luiz, e obrigado, Hudson. Maiana Albuquerque. Boa tarde, Maiana Pitombo, do INEMA. É do INEMA, é isso, Maiana? É isso? Isso, Wilde, do INEMA, da Cori, na sede. Legal. Marcos Aurélio Ribeiro. Boa tarde, Marcos Aurélio Ribeiro. Sou irrigante do projeto Distrito 4 e faço parte da Associação PPE. Ok, obrigado, Marcos. Prefeitura de Espinosa. Quem está aí representando a Prefeitura de Espinosa? Pode falar. Boa tarde. Boa tarde, está escutando? Sim, sim, pode falar. Tudo bom? Meu nome é Flávio. Eu sou engenheiro ambiental aqui da Prefeitura de Espinosa e presidente do CODEMA, e estou representando o município de Espinosa. Você pode repetir seu nome, por favor? É Flávio. Flávio, isso. Eu lembro de você, Flávio. Nós tivemos uma reunião aí na prefeitura, eu acho. Você já estava aí. Reinaldo. Por favor, Reinaldo. Irrigante do projeto Estreito 3 Sul e faço parte da direção da PPE. Ok. Roberto de Carvalho.
Boa tarde a todos. Roberto, hidrólogo da Copasa. Obrigado, Roberto. Roberto Florencio Leal. Roberto Florencio Leal. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou o Gigante do Distrito 4, faz parte da Cova de Mandioca. Ok, obrigado. Rosana Silva. Boa tarde a todos. Rosana Cavalcante, Coordenação de Recursos Hídricos, INEMA, Salvador. Obrigado, Rosana. Silvia Cristiane. Boa tarde a todos. Silvia Cristiane, da Coordenação de Recursos Hídricos, INEMA, Salvador. Obrigado, Silvia. Tatiane Cerqueira. Boa tarde a todos. Meu nome é Tatiane. Eu sou representante do município de Mortugaba, na Bahia. Atualmente eu estou como coordenadora da comissão gestora do Rio Verde Pequeno, né, do Comitê de Bacia do Rio Verde Grande. Ok, obrigado, Tatiane. Valdinei Rocha. Valdinei. Pode falar, Valdinei. Nós não estamos te ouvindo, Valdinei. Valdinei. Deve estar com algum problema no seu microfone, tá? Está ouvindo? Bom, Valdinei não está conseguindo se comunicar conosco. Bom, mas essa etapa é muito importante para a gente poder permitir que todos possam efetivamente falar, participar, interagir aqui conosco, né? Então, nós vamos colocar aqui imediatamente na tela uma apresentação que vai nos ajudar a guiar as discussões aqui nessa reunião. Só um minuto, vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo aí? Vendo aí, Tatiane? Ok? Maravilha. Obrigado. Então, nós vamos, então, falar, como eu falei anteriormente, de dois temas, né? Um é a questão da alocação de água, que a gente faz anualmente, e outro é essa revisão do marco regulatório de 2017, que é um tema novo e relevante aqui para o atendimento, principalmente para o abastecimento público de Espinosa e dos núcleos rurais aí de Urandi. Então, vamos passar aqui diretamente, só para termos aí um retrato da situação, né? O sistema estreito, o reservatório estreito, ele está com 22, estava em final de abril, com perto de 23 milhões de metros cúbicos. No entanto, ele estava no início do estado hidrológico vermelho, né? É um reservatório pequeno, e esse reservatório atende ao perímetro, atende a cidade de Espinosa, e nós estamos aqui começando uma situação mais problemática do que a vivenciada, o próximo do que foi vivenciado o ano passado, tá? 23 milhões. O reservatório Cova da Mandioca é um reservatório de mais de 100 milhões de metros cúbicos, e ele estava, em final de abril, com 7 milhões de metros cúbicos. Ou seja, estamos numa situação super crítica no reservatório Cova da Mandioca. Tá? Nós tivemos aqui um depressionamento muito além do esperado, né, até janeiro. Nós estamos investigando a razão pela qual isso aconteceu. Ainda nós vamos apresentar isso para vocês na próxima reunião. E houve aqui um aumento, mas esse aumento praticamente não recuperou em nada o reservatório, e estamos, então, nessa situação muito crítica no Cova da Mandioca. Tá? Bom, com relação aos consumos, nós tivemos aqui os consumos esperados para o atendimento ao abastecimento público de Espinosa, em torno de 60 litros por segundo, o que acabou sendo basicamente a média que foi captado, né?
E nós temos aqui dois grandes usuários, que são os usuários, o DIP 1 e 2, né? O DIP 1 e 2, que é alimentado pelo estreito, que nós tínhamos previsto uma maior quantidade de água no segundo semestre do ano passado, e depois uma menor quantidade agora aqui no primeiro semestre, no período chuvoso. E mesmo praticando baixas vazões, segundo informado pelo DIP, pela Codevasf, nós tivemos aí um comportamento muito ruim desse reservatório. Com relação ao Cova da Mandioca, o DIP 3 e 4, também foi aprovado uma quantidade maior de água até setembro, e depois reduzindo para 85 litros por segundo. E o que aconteceu foi que nós tivemos aqui uma quantidade até inferior àquela que foi demandada, que foi autorizada, e depois reduzindo, aumentando um pouco aqui em março, mas, de forma geral, tanto o DIP do Cova da Mandioca quanto do estreito, eles tiveram uma quantidade mínima de água, né? E temos, então, os outros dois grandes usuários, que são os usuários do entorno do reservatório Cova da Mandioca, e nós vamos trazer para vocês na próxima sexta-feira os números que nós apuramos do consumo do entorno e também do entorno do estreito, tá? Então, essa é uma questão a ser discutida mais na sexta-feira, uma vez que hoje nós vamos priorizar a questão relativa ao marco regulatório, tá? Mas já fica aí uma informação inicial. Com relação aos compromissos que foram feitos na reunião do ano passado, nós temos aqui praticamente quase todos os compromissos ou realizados ou a realizar, mas dentro ainda do prazo, com destaque para o item 3.2, em que foi solicitado que a Codevasf e a comissão gestora, com o apoio da ANA, fizesse uma discussão sobre a melhor forma de gerir as barragens, já que essas barragens elas precisam progressivamente criar suas condições de sustentabilidade. Tivemos o problema da pandemia, tivemos outros problemas aí, mas de toda forma, nem a Codevasf e nem a comissão gestora acionou a ANA para essa discussão. Então, esse é um tema que a gente acredita que poderia ter avançado e não aconteceu, né? Então, ou seja, como eu disse, para a gente não abrir aqui a discussão para esses temas, eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, para que nós avançássemos imediatamente com relação ao marco regulatório e deixando a discussão sobre a alocação de água para sexta-feira. Eu queria saber se podemos fazer dessa forma. Pode ser? Pode? Ok, Tatiane? Ok. Então, vamos lá. Então, o que nós temos de novo aqui, né? De novo, que nós fomos, só contar uma historinha, né? Ou seja, nós, em 2017, fizemos um marco regulatório que estabeleceu esses usuários, que é o abastecimento público de Espinosa, abastecimento público das comunidades rurais, a irrigação no perímetro estreito, etapas 1 e 2, os usos no entorno e usos que independem de outorga, todos atendidos pelo reservatório estreito. E de lá para cá, nós fomos, junto com os usuários, regularizando todas as situações, de forma que nós estamos praticamente totalmente regularizados com relação ao abastecimento público de Espinosa, onde foi previsto 60 litros por segundo, e a Copasa tem uma outorga de 59. Essa regularização plena também acontece para o o perímetro de irrigação, basicamente 99,95% regularizado, e os usos no entorno do estreito, nós temos 95,5% regularizados.
onde é o nosso calo aqui? Nós temos problemas relativos ao abastecimento público das comunidades rurais que ficam dentro do perímetro de irrigação, que nós não tivemos nenhuma regularização, apesar da vazão pequena, e também os usos que independem de outorga, eles atingiram um baixo nível de regularização, apenas 20%. No global, a quantidade de usos regularizados é boa, 96,68%. Mas temos essas questões pontuais aí a analisar. Então, isso é no estreito. Quando nós vamos para o Cova da Mandioca, né, nós temos uma situação distinta. O abastecimento público das comunidades rurais, ali da região do Cantinho e outras comunidades ali atendidas pelo Cova da Mandioca, elas têm uma outorga superior ao valor previsto no marco regulatório, né? O que é uma irregularidade do ponto de vista da outorga, né? Com relação ao período de irrigação também, um alto número, 99,89%, e também um alto número, uma alta percentagem com relação aos demais usos no reservatório Cova da Mandioca. E com relação aos usos que independem de outorga, não houve nenhuma regularização nesse período. Ou seja, nós também temos aqui, então, uma situação a ser corrigida, tanto com relação aos usos que independem de outorga, quanto com relação aos usos para abastecimento público de comunidades rurais. No global, está bom, mas temos pontos a serem revistos. Ou seja, quando nós apresentamos esses números, sem fazer uma análise mais crítica deles, nós não temos nenhuma razão objetiva para revisar o marco regulatório. Mas, ao dar um zoom em algumas situações, nós vemos que existem algumas razões, e a gente vai detalhar para vocês agora quais são essas razões. A primeira foi a realização de uma nova batimetria em 2018, que comprovou que o reservatório estreito, né, ele teve o seu volume total reduzido em 3 milhões de metros cúbicos, uma redução de 5%, né, fazendo com que ele saísse de 68 para 65 milhões. No Cova da Mandioca, a situação se inverteu, né? A batimetria verificou que a capacidade do Cova da Mandioca ela é superior à anterior em 10 milhões, com um aumento de 8,29. Então, na hora que a gente olha esses dois números, vocês fazem, olha que maravilha, então nós ganhamos aqui 7 milhões de metros cúbicos. Só que nós temos um grande problema. O reservatório estreito é o menor deles. Então, ao ser menor, o ideal seria que ele aumentasse o tamanho a capacidade de armazenamento, e ele foi reduzido. E o maior dos reservatórios teve o seu valor aumentado, ou seja, o desbalanço entre os dois reservatórios aumentou, o que faz com que a gente precise checar a disponibilidade para poder fazer com que o Cova da Mandioca seja mais utilizado e menos utilizado o estreito, de forma a restabelecer esse equilíbrio. Então, essa aqui é uma das razões pelas quais a gente está propondo o novo marco. Tem uma segunda razão. Não sei se... Deixa eu ver se tem um mapinha aqui. Isso. Para quem não conhece esse sistema, nós temos o reservatório estreito, que fica aqui ao sul, a parte de baixo da tela, e o Cova da Mandioca. E esses reservatórios são interligados por um canal e depois um túnel, né? Essa interligação ela é feita de forma controlada, né? E ela é controlada por uma comporta, que é essa comporta que está aqui nessa foto à esquerda, e que foi uma parceria da Agência Nacional de Águas com a Codevasf.
A ANA disponibilizou os recursos financeiros e a Codevasf acompanhou a execução da obra. Então, nós temos aqui uma comporta que estabelece as condições para a água passar de um reservatório para outro reservatório. E durante a construção desse mecanismo, a soleira, ou seja, a parte inferior dessa comporta, ela mudou de 492 para 491,27. Com essa mudança, nós temos aqui uma redução da cota da soleira, de forma que as águas do estreito têm mais facilidade para passar para a Cova da Mandioca do que mantida a cota anterior de 492. Então, com essa maior capacidade de transferência do estreito para a Cova da Mandioca, se nós não tivermos aí um procedimento adequado entre representantes do estreito e da Cova da Mandioca, a gente pode gerar conflito. E, felizmente, durante esses anos, fomos chegando a um modelo que é a comissão paritária para operar essas aberturas e fechamentos da comporta, que ela é formada por representantes do estreito e do Cova da Mandioca, com a moderação da Codevasf. E me parece, depois vocês podem avaliar melhor, que isso tem dado bons resultados e a gente precisa colocar no marco regulatório atual essas informações e formalizar essa comissão. A ideia é que essa comissão já fique estabelecida na revisão do marco. Tá? A outra razão foi uma solicitação da Copasa. As pessoas que participam das alocações de água aí da região já conhecem esse problema. A cidade de Espinosa, que ela é a cidade vizinha de Urandi, ela está na parte superior, não sei se vocês conseguem enxergar aqui o meu cursor, tá? Ele está perto dessa palavra Mamonas. A cidade de Espinosa depende muito de estreito. Sem o atendimento, sem a disponibilidade no estreito, Espinosa não tem água. Durante algum tempo, a Copasa insistiu para aumentar a outorga aqui do reservatório estreito, prevendo a ampliação do uso, e nós chegamos até a indeferir um pedido, uma vez que o que a Copasa estava pedindo, de 75 litros, ela não estava contemplado naquelas cotas do reservatório. E, para nós, o marco regulatório é uma lei, e essa lei não podia ser infringida. Solicitamos à Copasa que fizesse estudos sobre outros mananciais. A Copasa fez um bom trabalho técnico, estudou as águas subterrâneas e não encontrou manancial, e propôs um projeto para atender a várias cidades do norte de Minas, pegando água do Rio São Francisco por intermédio do projeto de irrigação Jaíba. Então, essa linha vermelha, com um problema, de Jaíba até Espinosa, são mais de 200 quilômetros, o que trouxe um altíssimo custo para a Copasa para trazer 15 litros por segundo. Então, tendo em vista todas essas dificuldades e a reduzida vazão que estaria sendo solicitada, estamos propondo, então, aumentar a cota da Copasa de 60 para 75 litros, o que faz com que ela possa atender a um crescimento de Espinosa por mais tempo. Tá? Nessa mesma linha, foi apresentado à ANA um projeto da SERB, da Companhia de Engenharia Rural do Estado da Bahia, um projeto muito interessante, pegando água. Nós estamos na figura à esquerda, aqui, que é o reservatório Cova da Mandioca, pegando a água no Cova da Mandioca e atendendo praticamente todas as comunidades aqui no Distrito 3 e 4, Então, todas essas comunidades seriam atendidas por essa adutora da SERB, com água tratada,
de forma a mudar completamente a situação atual, que as comunidades são atendidas com água bruta e somente algumas comunidades, sendo as demais dependentes de poços artesianos, né? E essa demanda da SERB necessitaria que nós aumentássemos de 3 litros por segundo, minimamente para 6,22, e aí a gente está propondo aumentar um pouquinho mais, aumentar para 10 litros por segundo a disponibilidade para atender ao abastecimento rural, das comunidades rurais aqui do distrito, né? E temos também uma demanda parecida, que não está explicitado aqui, para ser atendida via reservatório do Estreito, tá? Também pela SERB, ainda no estado da Bahia, no município de Urandi também. Então, essa é uma demanda que força a gente a buscar alternativas, tá? Bom, mais uma razão. A outra é, como a gente viu, aqueles usos que independem de outorga, eles praticamente não foram, diríamos, objeto de procura, né? Então, nós sugerimos aqui que esses valores para irrigação no entorno do Covas e também para irrigação no entorno do Estreito sejam reunidas em uma só cota, de forma que nós não tenhamos separação entre uso que depende e que não depende de outorga, né? O que pode ajudar a regularizar usos outros que estão querendo água e que hoje não tem como pegar outorga nessa região, tá? E uma outra mudança com relação ao monitoramento das captações, né? Atualmente, o monitoramento das captações é exigido somente para captações acima de 50 metros cúbicos por hora, o que abrange apenas 17 usuários e 47% do volume outorgado. Então, nós estamos sugerindo aumentar esse monitoramento de forma a atingir 25 usuários, o que aumentaria os usos monitorados para 72,25%, ou seja, nós passaríamos a monitorar mais e, consequentemente, ter uma capacidade maior de fazer cumprir as alocações de água. Durante algumas reuniões, houve o questionamento dos próprios usuários de que aqueles que estavam sujeitos ao monitoramento eram controlados nas alocações e os demais não. Então, nós passamos, então, a monitorar mais para que todos possam, efetivamente, ser verificados com relação ao cumprimento da alocação, tá? Então, essas razões se juntam mais uma, que é a definição pelo Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, né, de uma meta de fazer com que a eficiência no uso da água aí na Bacia do Verde Grande alcance gradualmente um valor de 85%. Tá? Então, nós temos essa meta, que está no plano do Verde Grande, e temos algumas definições no marco atual. São basicamente duas definições. Uma, que em vez de 85%, o marco atual fala em 75% a eficiência global para os usuários. E estabelece também uma taxa de 0,47 litros por segundo por hectare, que é uma taxa insuficiente para algumas culturas, principalmente para a banana. Então, a ideia é aumentar a exigência da eficiência da água no entorno para 85%, mantendo 75% somente para usos que independem de outorga e para o perímetro. A razão de manter para o perímetro é em função disso ser um índice global, e como nós temos canais ali para fazer com que essa água chegue até as parcelas, nós temos obrigatoriamente que conviver com alguma perda não esperada em função dos canais abertos, tá? Então, essas razões são algumas delas, ainda tem mais duas, só que como eu estou falando razão demais, eu vou perder a razão aqui se eu não passar
a palavra para vocês, né? Então, eu queria saber o seguinte, que vocês, se tem alguma questão aí que foi colocada, que vocês gostariam de saber mais, com relação a essas mudanças que estão sendo propostas, aí a gente vai avançando daqui a pouco. Tem alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Nada? Então, vamos para frente? Vamos para frente. Então, vamos lá. Então, nós vamos continuando. Bom, além desse... Só um minutinho, parece que tem alguém aqui querendo entrar. Isso. Isso, já entrou. Ok. Então, bom, além dessa questão, né, existe também uma demanda do Ministério Público de Guanambi, né, com relação à Lagoa Grande. A Lagoa Grande era uma lagoa natural que fica aqui dentro da área do Perímetro Estreito. Só para vocês se localizarem, nós estamos aqui com Urandi, que é do estado da Bahia, em cima. Espinosa não está aparecendo, mas fica aqui ao sul. E nós temos aqui a divisa dos dois estados, que passa dentro do reservatório estreito. Então, a parte aqui de cima é Bahia e a parte de baixo é Minas Gerais. Então, como eu falei, esses dois reservatórios estão interligados e o Ministério Público questiona que deveria ser solta água do Cova da Mandioca para recuperar uma lagoa que sumiu em 2009, né? O Ministério Público fez esse questionamento. Como esse é um tema que eu acho que é mais relevante para o pessoal da ANA, deixa eu dar uma interrompida aqui para colocar mais gente para dentro. Sorry. Opa, não. Ok, vamos lá. Então, senhores e senhoras, nós então vamos detalhar um pouquinho essa questão da Lagoa Grande. Então, a Lagoa Grande, foi isso, o Ministério Público chegou e falou assim, olha, eu quero saber o que aconteceu com a Lagoa Grande, por que ela sumiu, e a minha impressão é que o Cova da Mandioca é o culpado disso, então nós queremos que a ANA libere vazão para encher a Lagoa Grande, tá? E, em função disso, nós fizemos um estudo, né? E essa foto que vocês estão vendo, não sei se vocês repararam, tem uma data aqui, 2007. Então, em 2007, nós tínhamos aqui uma lagoa aparecendo, e em 2017, realmente, ela não aparece mais, tá? Então, para investigar isso, nós fizemos um levantamento de imagens de satélite desde 1984, né? E com esse levantamento de imagens de satélite desde 1984, nós conseguimos restituir aproximadamente os volumes dos 3 reservatórios. O reservatório estreito, que é em azul, o reservatório Cova da Mandioca em laranja e o reservatório da Lagoa Grande, que está aqui em cinza, né? E o que a gente pode observar desse gráfico? Esse é um gráfico de volume. Aqui à esquerda nós temos uma unidade de volume e aqui embaixo nós temos informações de 1984 até 2021. Tá? Então, isso foi tudo reconstituído por imagem de satélite. E o que se verifica? Primeiro, nessa época, em 1984, já existia o reservatório estreito, como está indicado nessas linhas azuis, e o reservatório da Lagoa Grande, ele se mantinha numa situação, num comportamento, diríamos, médio anual, ou seja, ela estava sempre com o mesmo volume. Quando, em 96, aparece pela primeira vez um volume significativo no reservatório Cova da Mandioca, que foi construído
na década de... Apareceu um trem aqui. Já desliguei o trem. Gente, por favor, mantenha o microfone desligado, senão a gente vai falar trem aqui demais. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a situação do... Voltando. Lagoa Grande. Lagoa Grande se mantinha com determinado volume, enquanto era só o estreito. E depois, quando aconteceu o Cova da Mandioca, o volume da Lagoa Grande já foi reduzido um pouco. Nada muito significativo, em torno de 19%, foi a redução observada com a criação do reservatório Cova da Mandioca. E esse volume do Lagoa Grande, ele veio se comportando de forma bastante homogênea até chegar em 2010, em que praticamente ele sumiu. Tá? Então, nós temos a manutenção do volume até 96, a redução em 19% com a existência do Cova da Mandioca, a manutenção de um novo patamar de volume até 2010, e de 2010 para cá, realmente a Lagoa Grande sumiu. Tá? Então, nós fizemos uma discussão, uma nota técnica, encaminhamos para o Ministério Público e falamos para o Ministério Público que nós não consideramos adequado liberar nenhum litro por segundo do Cova da Mandioca para a Lagoa Grande, em função de algumas questões que depois a gente pode até passar a nota para vocês. Mas, primeiro, é que já se passaram 25 anos e todas as condições que existiam previamente, elas foram totalmente alteradas desde o início do impacto do Cova da Mandioca à Lagoa Grande. Segundo, que o Cova da Mandioca interferiu, mas ele não foi determinante para que houvesse esse sumiço, uma vez que a lagoa se manteve até 2010. Terceiro, que qualquer litro por segundo que se tirar do Cova da Mandioca, nós criamos mais conflito ainda com os usuários de irrigação, com o perímetro e também com o abastecimento público que está sendo colocado atualmente pela Prefeitura de Urandi e que vai ser aumentado pelo projeto da SERB. Né? E quarto, que qualquer processo de mudança, ele obrigatoriamente deveria passar pela mudança do marco regulatório e por discussão pública com os diretamente interessados, que nós estamos começando aqui com vocês hoje. Então, a posição da ANA formal é de que não mude, que não deflua nada para a partir do Cova da Mandioca para a Lagoa Grande. Tá? Então, as mudanças estão expressas aqui nessas tabelas. Vou apresentar duas tabelas para a gente poder parar para conversar. Então, a primeira tabela é a tabela que redefine os usos no estreito, aumentando de 60 para 75 a capacidade de atendimento aos usos da cidade de Espinosa, de forma a contemplar todas as necessidades que a Copasa nos apresentou, aumentar em 10 litros por segundo, de 3 para 10, a estimativa para as comunidades rurais que estão sendo alimentadas ali pelo estreito, em particular ao projeto da SERB, do estado da Bahia, que vai necessitar de cerca de 6 litros por segundo desses 10, o que já permitiria atender a essas comunidades com água tratada e também permitiria uma pequena reserva para ampliações futuras. O terceiro ponto é a manutenção da outorga hoje do perímetro, ou seja, não se pretende mexer em nada na manutenção do perímetro, e a manutenção também das outorgas para o perímetro, para o entorno do reservatório, com uma diferença. Como vocês veem aqui, todos os valores que estavam separados em duas cotas passam a ser em cota única,
de forma a gente conseguir ampliar um pouco o atendimento de usos no entorno do estreito, com a unificação das duas cotas de uso que depende e não depende de outorga. De forma similar, né, estamos propondo aqui uma alteração no Cova da Mandioca, também passando de 3 para 10 litros para atender o projeto da SERB, manutenção do mesmo valor para o perímetro irrigado estreito, etapas 3 e 4, e reunião das duas cotas de usos que dependem e não dependem de outorga, e, consequentemente, com a manutenção dos direitos já estabelecidos. Ok? Bom, paramos mais uma vez. Alguma observação? Alguém? Quem está falando? Leonardo, coordenador estreito. Oi, Leonardo, pois não. Eu só queria um breve esclarecimento do porquê dessa união, Wilde, dessas duas cotas. Antes disso, parabenizar você pela exposição e pela notícia aí da nota técnica, muito feliz, a meu ver, certo? Em relação aí ao pedido do Ministério Público, e muito bem elaborada a apresentação sua. Mas só ficou essa questão aqui por esclarecer, a meu ver, se possível. Tá bom. Mais alguém? Para a gente juntar aqui, mais algum esclarecimento? Não? Ok, então vamos lá. Então, eu vou só retomar aqui, Leonardo. Pois não? Rapidamente. Se você puder disponibilizar a nota técnica, ou para a Codevasf, ou aqui para a comissão, seria interessante, tá bom? Porque a gente está respondendo diretamente ao Ministério Público aqui também, e o Ministério Público, inclusive, solicitou aí, ao final, na hora que constituía a comissão de alocação, o nome dos integrantes para fornecer para a Procuradoria aqui em Guanambi. Então, é bom a gente estar com essa informação, dando sua nota técnica, conhecendo, porque, afinal de contas, a gente está bem próximo aqui, né? Estamos do lado do Ministério Público, para que a gente possa responder a contento. Ok. A gente vai mandar essa nota, tá, para vocês. Na verdade, na sexta-feira você já está com ela em mãos. Eu devo mandar amanhã, tá bom? Ok? Bom, então vamos lá, vamos em frente. Então, aqui, Leonardo, com relação à sua questão, né? Anteriormente, eu tinha mostrado aqui para vocês esses slides aqui, tá? Ou seja, onde nós tínhamos separado os demais usos do que independem e teve uma baixa procura, certo? Então, o que acabou acontecendo foi que cerca de 10 litros por segundo, né, que dá aí para cerca de 20 hectares, acabou não sendo outorgado aqui no estreito, tá? E no caso do Cova da Mandioca, 14 litros por segundo não foi outorgado, né, o que dá para cerca de 30 hectares. Então, a proposta é juntar as duas cotas, porque o que vem acontecendo hoje é que requerimentos de outorga feito para aqueles que não se enquadram em usos que independem, eles não são atendidos, mas, por outro lado, nós temos uma cota que está congelada para usos que independem, que não diríamos, objeto de requerimento. Então, essa foi a razão pela qual, para que a gente possa ter toda a cota outorgada, que a gente está propondo acabar com essa reserva de mercado, diríamos assim, eu poderia chamar assim, tá? E fazer com que todos aqueles que buscassem sua regularização pudessem ter, entendeu? Essa foi a razão, entendeu? Wilde, nesse caso, você colocou aí, são 14 litros para os que independem, não é isso? 14 litros por segundo. Isso. E nós podemos observar aí,
uma demanda aí da SERB de 10 litros por segundo. 14 litros por segundo, que não está sendo destinado a ninguém, e 10 litros por segundo demanda da SERB, nada mais justo de que, ao invés do entorno ser beneficiado, isso daí ser pleiteado para atender a demanda da SERB, ou então da Copasa, que está pedindo aí para aumentar de 60 para 75 litros por segundo, não é isso? Ou dividir tudo aí entre os dois. Eu acho que seria mais justo, é uma sugestão. Entendi. Ok. É Luiz Henrique. Na verdade, Wilde, essas áreas existem, né? E essa água é utilizada, né? Tem muito produtor não outorgado, que não necessita de outorga, que na verdade está usando a água, né? Então eu acho perigoso tirar essa né? Praticamente está falando que eles não existem. Aqui a gente tem produtor de 1 hectare, de 2, de 1, de 2, tem vários, que é perigoso chegar nesses 20 hectares ou 30 hectares. É perigoso chegar. Entendeu? É o seguinte, eu acho que são duas situações. A proposta do Leonardo, ela é muito racional, né? Que é como se nós estivéssemos controlando tudo, né, Leonardo? Né? E você, opa, já que está sobrando isso aqui, a gente passa isso para a SERB e não mexe no cômputo geral, né? Por outro lado, o que o Luiz Henrique falou é algo que acontece muito, né? Você tem aí uma série de pequenos usos que estão utilizando, são pequenas propriedades e que acaba você, diríamos, não tendo depois uma condição de regularizar esses usos, né? E a gente sabe que às vezes o cara não se regularizou porque não conhece ou porque ainda não precisou disso, seja lá, por exemplo, para uma conta de luz de tarifa verde, né? Pode ser que um produtor aqui na frente vai querer buscar essa regularização para isso, né? Então, essa situação de tirar de um passar para outro pode ser perigoso. Por outro lado, tem uma outra questão também, ou seja, a partir do momento que a gente tira dessas propriedades pequenas e passa isso a disponibilizar para propriedades maiores, pode chegar um maior e pegar todo o valor de uma vez. Também é uma situação que a gente poderia avaliar também. Eu acho que é importante de avaliar isso também, porque se a gente está tirando do pequeno e passando para o maior e não tiver nenhum controle, aí a gente pode, diríamos, aumentar mais o problema, né? Então, a gente está aqui discutindo com vocês, não tem nada batido o martelo, não, tá? Eu vou passar para o Hudson aqui para ver o que ele acha. Eu te falar, tem algum representante da SERB aí no grupo? Não tem aqui, não. Esse projeto da SERB, ele sofreu uma modificação entre aquela informação que foi lhe passada e agora. É importante, eu não vou adiantar, porque não compete a mim adiantar nada, né, da SERB, mas como a gente está fazendo tratativas diretamente com o pessoal da SERB, é importante que a Ana contate a SERB e reveja esse projeto aí. Tem um fato novo aí, tá bom, Wilde? Viu? Antes de votar um marco regulatório. Não, eu posso... Aquele contato que eu lhe passei. Você me passou o contato? Qual contato? De Andrevan, não passei, não. Eu passei para Andrevan o seu contato. Mas eu passo para você aí e você discute com ele lá, porque ele tá à frente desse projeto da SERB e tem uma novidade aí que eu prefiro que ele mesmo coloque para vocês, tá bom? Não, então você me passa aí, porque nós fizemos agora. Nós fizemos um contato com a SERB, Hudson, tem um mês. É dentro desse mês que aconteceu essa novidade. Aí ele passa para você, tá bom? Tá ótimo, combinado. Então tá, alô. Tá vendo, Leonardo? Então, Leonardo e Henrique, nós temos essas 3 situações, né? O ideal é que todos os pequenos buscassem a regularização, tá? Agora,
a gente sabe que tem mais usos, né? E eu acho que é importante a gente trabalhar com um número mais realista, né? Em vez de tirar essa cota dos pequenos e passar para o abastecimento. Mas estou aí à disposição de vocês com questões. Tem mais alguma dúvida? Ninguém? Então, vamos para frente. Vamos lá. Então, bom, essas propostas, tanto do Luiz quanto do Leonardo, a gente vai levar também para poder fazer uma avaliação, tá? Bom, com relação ao artigo 2º, né, nós estamos fazendo uma mudança aqui, que é a seguinte. Opa, perdão. Não sei se vocês conseguem ver aí, mas nesse sistema hídrico, nós não tínhamos a oportunidade de fazer outorga preventiva, tá? E a SERB mesmo solicitou uma outorga preventiva para esses sistemas para atender as comunidades rurais aí de Urandi, né? Então, a gente está colocando uma exceção para sistemas de abastecimento público. Ou seja, se tiver um sistema de abastecimento que venha a ser ampliado, para garantir essa água, a gente vai permitir que seja emitida uma outorga preventiva, o que dá à empresa de saneamento uma possibilidade de buscar recursos para a execução disso com um prazo maior, né? A segunda questão é relativa à renovação de outorga ou a transferência da titularidade da outorga. Hoje, nós temos aí um procedimento, diríamos, mais específico com relação à renovação, que é o seguinte: na renovação, eu preciso comprovar que eu utilizei aquela outorga que eu tenho, tá? Mas a gente deixou livre a questão da transferência da titularidade. E nesses locais que são mais críticos, é importante que também a transferência da titularidade esteja submetida às mesmas condições, para evitar que alguém tenha uma outorga, não use essa outorga, venda a propriedade com uma outorga, que é uma propriedade com outorga vale mais do que a propriedade sem outorga, e depois transfira isso. Ou seja, essa pessoa que faz isso, ela está gerando um lucro para ela em função de um documento burocrático, que é a outorga, não está usando aquela água e está impedindo que outras pessoas usem esse direito. Então, a ideia é que a renovação e a transferência fiquem submetidas a essa exigência de comprovar que usou efetivamente a água, excetuando essas questões relativas a restrições de uso, né? Uma vez que a gente sabe que no caso do estreito e do Córrego da Mandioca, nós não podemos exigir, uma vez que nós já estamos impondo restrições a esse uso, tá? A questão relativa aos estados hidrológicos, a gente basicamente só atualizou, nós não mexemos naqueles percentuais dos estados hidrológicos, né? Mantivemos os estados hidrológicos e estabelecemos aqui aquela questão que eu falei para vocês, da formalização da comissão operadora da comporta, né? Então, a operação da comporta, introduzindo o parágrafo 4º, ou seja, a operação da comporta do canal, assentada sobre a soleira com cota igual a 491,27, será realizada por comissão paritária de representantes de usuários de ambos os reservatórios, coordenada por representantes da Codevasf, em conformidade com os termos de alocação de água. Então, é uma forma da gente consolidar esse exercício. E a questão do monitoramento, né, e da eficiência. Então, no monitoramento, como eu já falei para vocês, nós estamos aumentando o patamar, ou seja, todo aquele usuário
que tenha um volume anual superior a 100 mil metros cúbicos, ele deverá realizar o seu monitoramento, o que vai aumentar aí o monitoramento dos usos dos entornos para cerca de 72%, né? E esse monitoramento vai ser feito por intermédio de hidrômetros ou por telemetria, coisas a serem... Hoje quase todo mundo aí deve ter hidrômetro, todo mundo que está nessa categoria, tá? E a renovação das outorgas, então as eficiências mudam, né, de 75% para todo mundo para uma exigência de 85% para aqueles usos de irrigação que estão no entorno, deixando fora disso somente os que independem de outorga e o perímetro irrigado estreito, tá? Eram essas os ajustes, né, que eu passei mais rapidamente. Nós já mandamos essa minuta para vocês aí anteriormente. Aí eu queria saber se tem alguma observação a mais sobre essa proposta. Ninguém? Então vamos lá. Aqueles que quiserem fazer proposições depois, né, a gente sugere que encaminhem as propostas lá para o e-mail da comar@ana.gov.br, tá? Mas o intuito, então, dessa revisão é fazer essa reacomodação, né? E aí nós atenderíamos as demandas que já foram colocadas, principalmente para abastecimento, né? E reorganizaríamos, então, essa questão, tá? Do marco regulatório. Tá? Então, qual que é o procedimento que nós estamos propondo? Primeiro, apresentando hoje, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver antes essa proposta. Se vocês não viram, ela está colocada na apresentação que nós encaminhamos para todos junto com o convite. Aqueles que não receberam isso, nós vamos encaminhar para a Tatiane aí a minuta, a nota técnica, viu, Tatiane? Junto com a minuta, para que as pessoas possam analisar direitinho. Inclusive, eu vou acrescentar essa minuta da nota informativa que nós temos no Ministério Público sobre a Lagoa Grande. Aí você distribui, e a minha sugestão para vocês é que vocês encaminhem para a Ana até dia 10 de junho, tá? Então, até dia 10 de junho, contribuições ao texto, sugestões, críticas, o que for, para que a gente possa, até dia 10 de junho, consolidar a proposta e fazer o encaminhamento para a diretoria da ANA para firmar uma nova resolução, ok? Então, só, novamente, eu vou mandar até sexta-feira, provavelmente a gente manda hoje ainda, viu, Tatiane? Então, a gente manda para o escritório aí da GV Peixe Vivo, eles mandam para vocês, né, para o Jackson e para Janine, né, e manda também naquele e-mail que a gente manda para todo mundo, e vocês avaliem com calma. Não são alterações tão substantivas, mas elas são muito importantes para permitir o uso das cidades, tá ok? Bom, alguma questão mais? Podemos passar para a alocação de água? Vocês estão muito quietinhos hoje. Eu acho que não vou fazer mais reunião presencial, não. Essa reunião está ótima. Reunião presencial, todo mundo quer falar. Ou Maiana Albuquerque. Por favor, Maiana. Só para reforçar, a gente gostaria de receber no INEMA também essa nota técnica, que a gente também foi acionado pelo Ministério Público Federal em razão dessa questão da Lagoa Grande. Então, se vocês puderem encaminhar para a gente também, agradeço. Eu vou passar para o e-mail do Topazio, pode ser? Da Rossana também, que a gente tem? Pode ser sim. Tá, então eu vou passar para o e-mail do Topazio, que é o e-mail que eu tenho mais fácil aqui, tá? Hudson? Sou eu, Wilde, novamente, Leonardo.
Eu queria saber sobre essas proposições que foram levantadas, se vai ser objeto de apreciação hoje, para a gente formar o marco regulatório, ou esse documento deve ser aprovado na segunda reunião? Não, eu acho que talvez você não tenha ouvido o que eu falei. Hoje é uma apresentação, certo? Os documentos, Leonardo, eu acho que eles não foram encaminhados, a nota técnica, eu acho que foi, na verdade foi, mas a gente encaminha de novo. Nós já mandamos esse material para vocês, tá? Tanto a nota técnica quanto a minuta, nós já mandamos isso, mas a gente manda de novo, tá? E eu vou mandar também a nota da Lagoa Grande, tá? Então a gente manda esse material todo, vocês já têm até dia 10 de junho para mandar para a gente as contribuições, tá? Seja por intermédio da comissão gestora, seja pelo comitê de bacia, seja individualmente, do jeito que vocês preferirem. Manda pelo e-mail da comar@ana.gov.br, tá? E nós, após recebermos essas contribuições, a gente vai analisar, verificar pontos positivos, negativos, tá? E apresentar para vocês depois uma resposta sobre as proposições. Ficou claro, Leonardo? Ok. Tá bom? 10 de junho, tá? Bom? Então, vamos lá. Então, passamos essa parte aí, diríamos, mais hard da reunião, né? E vamos agora para a coisa simples, que é dividir essa enorme quantidade de água que nós temos aí, né? Agora é a coisa mais simples. Então, vamos lá. Bom, qual que é o nosso problema? No estreito, nós estamos com, como eu falei, com 22 milhões em abril, tá? Depois aí até o Hudson pode passar para a gente um número mais novo, tá? Mas em abril, cerca de 22 milhões. E nós temos aqui uma proposta para apresentar para vocês. Primeiro, nessa cota, o estreito ele está numa cota inferior, né? Ou já perto da cota mínima lá da soleira para passar água para o Cova da Mandioca. Significa que o estreito, hoje, ele não deve ter condição de passar água para o Cova da Mandioca. Então, a água do estreito é para os usos no estreito. Então, não tem mais como transferir água de um reservatório para o outro, tá? Que está muito perto aqui da borda. Então, nós trouxemos basicamente um cenário, tá? Que é esse cenário aqui, de abastecimento público de Espinosa em 100%, abastecimento para as comunidades rurais em 100%, tá? E 20% para o perímetro e 20% para o entorno, tá? Sendo que de junho a novembro, 30%, e de dezembro a maio, 10%. Ou seja, 6 meses com 30% e 6 meses com 10%. Tá? E vocês podem dizer, mas a Espinosa e as comunidades rurais ainda não estão usando essa água. Ok, a gente pode fazer um outro cenário de redistribuindo isso aqui. Mas a situação não vai melhorar muito. Tá? Nós temos aqui o reservatório, que se não chover, ele vai praticamente secar, né? Tendo cerca de 4, 5 milhões o ano que vem, e aí vamos estar numa situação muito complicada. Tá? Então, essa é a situação do estreito. Situação do Cova da Mandioca. Ô, Wilde, só para... Você pediu na sexta-feira, estreito estava na 491,13, com 21 milhões 449 mil. Ok, obrigado. Então, isso. Então, está batendo com o gráfico aqui, Wilson. Ok. Tá? Então, está mais ou menos aqui, onde está passando o gráfico aqui, em maio, abaixo da cota de soleira. Né? Tá? Bom, com relação ao Cova da Mandioca, o Cova da Mandioca também pegamos exatamente a mesma proposta do estreito. Tá? 100% para abastecimento, 20% para
o entorno e 20% para o perímetro, sendo 30% de junho a novembro e 10% de dezembro a maio. E aí o cova da mandioca, que está numa situação muito mais complicada, tá? Era perto de 10 milhões aqui em abril. Você tem o número de maio, Hudson? Tem. Qual é? Cova de mandioca, 480,66 na sexta-feira passada, 5 milhões e 900 mil. Quanto? 5 milhões e 900 mil pela essa nova cota que você... Essa nova cave que vocês disponibilizaram. Não, eu acho que aí tem uma diferençazinha. Eu acho que essa cave aí não tá... tem um probleminha nessa cave aí, tá? Depois, então, tem que disponibilizar a atual. 480,66 a cota. 480, pois é. Então, a cova da mandioca, como eu falei, ela ganhou um pouco de água em função da nova cave, tá? Então, essa cave aí pode ser que a gente tenha passado para vocês uma cave ainda desatualizada, mas... É necessário mandar, viu, Wilde? A corrigida. Wilde, esclarece aí o termo cave, porque muitas pessoas que estão na reunião não são técnicos, não sabem o que significa isso. Se possível. Muito bem colocado, Leonardo. Tá? Então, só para relembrar, nós temos aqui uma capacidade de acumulação, né, dos reservatórios, e a gente mede essa capacidade por uma curva que correlaciona a cota, a área e o volume. Então, cota, área e volume é o que nós chamamos aqui de cave, e para aqueles que não sabem o que significa cave, ok? Bom, de toda forma, então, o Hudson, nós temos aqui uma situação do cova da mandioca que está, diríamos, crítica de toda forma, né? E a expectativa é que em agosto ela já esteja próxima à cota 479 ou cortando a cota 479, tá? Onde nós teríamos 3 milhões de metros cúbicos lá armazenado, né? E que a situação vai ficar muito complicada, mesmo fazendo esse uso pequeno de água, né? Então, vocês imaginam ainda ter que atender uma demanda do Ministério Público para atender a Lagoa Grande, tá? Então, a situação hoje no Cova da Mandioca está muito ruim, no Estreito está um pouquinho melhor, tá? Felizmente, porque no Estreito está a cidade de Espinosa, que está pendurada, mas, de toda forma, é importante que o pessoal da Copasa, eu não estou vendo o Roberto da Copasa aí, não sei se ele está aí, tá? Desculpa, Roberto, mas eu tenho... Fernando da Copasa, que é o Fernando, que é o operador lá de Espinosa. Está aí, não? Isso, Fernando... eu não vi ele hoje, não. Então, Fernando, porque o que acontece? Nós temos lá, Roberto, a captação da Copasa, ela está num braço do reservatório, tá? Então, é muito importante que a Copasa se prepare para a situação de ter que estender ainda mais o flutuante para jogar ele mais próximo da barragem para poder continuar a fazer a captação, entendeu? Então, essa situação pode acontecer, eu não sei, eu acho que tem que avaliar a profundidade ali daquele braço, mas é um braço, não é o curso principal do rio, tá? Tá bom? Então, acho que é bom vocês, o pessoal lá da região, ficar atento para isso, porque senão pode ter água, mas não tem como captar. Okay? Wilde, isso era uma das restrições, né, que a gente sempre informou aqui, né, que é o ponto de localização da nossa captação. A gente teria que saber direito, igual esse modelo que foi feito aí, né, ao longo da recessão aí do volume do reservatório, até onde que poderia chegar esse nível de água, garantindo esses usos mínimos,
para a gente poder alocar isso, porque se a gente for chegar a isso lá quando acontecer, aí o problema já está saltando, né? A gente tem que já trabalhar isso, então. Na sexta-feira eu trago essa informação para você, tá? Então, na sexta, eu vou pegar aí a informação de como que vai se comportar o volume e a área do reservatório, tá? Para que a Copasa já verifique essa possibilidade aí de ser colocada em risco ou não, né? Tá? Porque Pois não? Olha, só Hudson. Como eu trabalhei no Estreito, fui gerente lá, conheço bem, e sei que toda vez que acontece essa situação que você está prevendo aí, ou a prefeitura, ou outros usuários lá, recorre à Codevasf, né? A partir de agora é com a Ana, essa situação. Falando, já teve denúncia também no Ministério Público, que a Codevasf estava utilizando a água e que estava faltando água espinhosa, essa situação toda. Já respondi várias vezes, fazendo nota técnica. Nesse trâmite, nesse caminhar aí, eu sei que existe, talvez o Roberto possa confirmar isso, ou qualquer outra pessoa da Copasa, existe um projeto em que desloca a captação, aquela estação de tratamento, e a captação, pelo menos, para mais próximo do barramento, tá certo? Então, é uma coisa que a Copasa tem que analisar, estudar isso aí. Eu não tive acesso ao projeto, mas você, Wilde, lembra disso. Isso já foi tratado em outras reuniões, daquelas mais antigas. Seria importante, talvez, aproximar mais lá da parte mais funda da barragem, porque ficou muito distante a captação, né, da Copasa, eu entendo assim. Então, é importante destacar isso, deixar gravado, para que, quando acontecer, se isso acontecer, Deus não permita que aconteça, mas se acontecer, não inculpar aí o projeto ou de irrigação de estreito ou a Codevasf por uma situação dessa. Tá ok? É nessa linha que o Roberto está pedindo, Roberto da Copasa, para nós trazermos aqui, na sexta-feira, onde é que vai estar exatamente. Você está vendo aqui, eu pus aqui novamente no gráfico, que em novembro, se não chover, nós vamos estar ultrapassando a cota 488,50, tá? Que é a cota do canal lá de interligação. Tá? Então, eu vou trazer aqui vários números, viu, Roberto? Várias imagens, tá? O que eu pediria para você, Roberto, que eu não sei se é fácil, você poderia pedir para o pessoal lá de Espinosa mandar a coordenada exata de onde está hoje o flutuante, tá? Mas tem que ser assim urgente, mandar amanhã, entendeu? Você manda a coordenada do flutuante para a gente poder analisar isso com mais critério, tá bom? Tá? Não, eu penso assim que, como a gente está fazendo um planejamento de alocação da água aqui, né, agora, e esses critérios, porque a gente sabe que a gente leva tempo para fazer projeto, né, obra e tudo, né? Então a gente tem que levar essas questões em consideração e fora que é um uso prioritário também aí para abastecimento público da população, né? Mas assim, o que der para a gente fazer, sim, a gente vai correr atrás, viu? Não, isso aí já foi feito antes, viu, Roberto? Essa questão da extensão, tanto que onde é hoje não era antigamente. O Hudson, que é mais velho aí de todos nós aqui, ele lembra que a captação era perto da estação de tratamento. Então, ela já foi estendida e pode ser que a gente precise estender mais ainda, né? E tendo planejamento, né, como nós estamos fazendo agora, nós estamos em maio, com certeza a Copasa é capaz de fazer essa extensão sem nenhum problema, né? Então, a gente precisa só saber exatamente onde é que vai estar a água, né? Tá bom? Tá? E aí o fundamental é a gente ter essa coordenada do flutuante tá? Para a gente poder, então, juntar com
a nossa imagem, né, das manchas de água e avaliarmos isso conjuntamente, tá bom? Aí você quer que eu te envie por e-mail, então? Pode ser? Isso, manda um e-mail, pede só para latitude, longitude, grau, minuto, segundo, manda para a gente plota, tá? Porque a nossa ponto lá que dá o torga, provavelmente é lá na ETA, entendeu? Não é no flutuante. Não, beleza, combinado. Tá bom? Tá? Só queria uma breve participação aí. Sim, pois não? Me permite. Informar aí aos produtores de estreito que estão participando da reunião, depois da apresentação aí dessa parte de Wilde, que fala sobre os volumes aí, né? Ele cita a CAV, que é a cota área-volume, ou seja, cada cota, pessoal, que se observa na régua, existem réguas, tanto no reservatório de estreito quanto no Copa da Mandioca, e que observada a cota da água naquela régua, a ANA, a Codevasf, os órgãos aí que fazem essa leitura e tal, já sabe o que de água tem no reservatório e a área dessa água, nesse espelho d'água que tem aí nesses reservatórios. E em função disso daí, eles estão fazendo essa prospecção de consumo dos usuários e colocando essa proposta aí. Vocês podem observar, eu alerto na condição de coordenador de estreito, que está se pretendendo diminuir em função da realidade. Ninguém aqui está impondo nada, está só observando a realidade e colocando aí, como o Wilson está apresentando, a diminuição para 20%. Então, por exemplo, estreito está lá. Nós temos lá alocação, né, de outorga, aliás, 408 litros por segundo para estreito, que vai, em algum momento, se utilizar 10%, né, que a proposta é essa, né, usar 6 meses 20%, 30% e 6 meses 10%. Quando chegar no período dos 10% de uso da outorga, a gente vai cair para 41 litros por segundo, arredondando. Então, isso daí vai diminuir de sobremaneira lá, o fornecimento de água, consequente a questão da redução dos cultivos. Vocês têm que ter isso em mente. Então, ao avisar a comissão que a gente já está no trabalho árduo lá, já junto aos produtores, de diminuir e alertar para os cultivos, né, que demandam menos água, a eficiência de uso da água, e solicitar aos outros, né, aos usuários aí também, que façam o mesmo. A Codevasf informa, juntamente com o distrito, o que é captado mensalmente para a ANA, né? E a gente precisa dessa informação também do pessoal do entorno, para ficar uma situação mais igualitária. Eu não sei se vocês concordam, mas é uma sugestão. E eu reitero, bato de novo naquela proposta. Se está sobrando água, aí o colega Luiz colocou, não, mas tem o pessoal lá que está usando. Se está usando, tem que regularizar isso aí junto à ANA, certo? Se não houver essa regularização, e se não quiser a água, que isso possa passar de um uso, como o Roberto colocou, não prioritário, para um uso prioritário. No caso aí, está se pedindo aí para passar, aumentar 15 litros por segundo. E a gente tem esse uso prioritário solicitando essa vazão. Então, fazer em primeira mão esse alerta aos produtores, todos os usuários, inclusive os usuários de estreito, da necessidade de redução dos seus cultivos, né? E fazer esse apelo aí, viu, William? Que isso daí a gente vai continuar cobrando essa parte de vocês aí. Para, se tiver que realocar, não colocar aí na cota única, como já está aí retirar isso daí, porque não é ponto passivo, não. Pelo menos da minha parte não é. Tá bom? Ok, Leonardo, obrigado. Alguém mais tem algum comentário? Que é o seguinte, Alguém mais? Respeita aí as irrigações do Estreito 4 e 3 Suco. Eu gostaria de saber
como fica a captação da água lá já está quase cortando, entendeu? Se calculado na régua que vocês deixaram lá. Então, a gente já está precisando descer a bomba de captação. Como que vai ficar a situação da gente? Tá, você está no entorno ou está no perímetro? No perímetro. Distrito 4. Certo. Eu queria saber como que vai ficar a situação da gente, porque a gente tem que ser rápido, entendeu? Porque se for calcular com base na régua que tem lá, a água já está na régua, já está no último, entendeu? Então, essa decisão tem que ser tomada logo, porque senão os prejuízos da gente vai só aumentando, entendeu? Tá. Marco, é o seguinte, tem duas questões aqui. Você está falando a bomba do Cova da Mandioca? Isso. Pois é. Então, mas tem duas questões aí que o Leonardo falou e que vocês vão precisar fazer uma reunião aí de vocês com calma, que é o seguinte. Ok, para continuar bombeando, precisa baixar o nível da bomba, sem problema. Tá? Isso aí é uma questão operacional que a Codevasf, junto com a Associação do Perímetro, vai cuidar. Tá? Mas a questão mais importante, Marcos, é o seguinte. Esse ano não tem água, entendeu? Então, todos aí vão ter que refazer as contas, aí tem o Leonardo, o Hudson, para mostrarem para vocês quantos litros de água vocês vão ter para esse plantio agora. Tá? O que está se propondo é uma quantidade de 100... Bom, os números vocês já viram aí. Tá? Então, você está se propondo uma quantidade maior na estiagem e menor depois no período que poderia ter alguma chuva. Tá? Então, só no estreito, por exemplo, vamos pegar o caso do Cova da Mandioca. Tá? No Cova da Mandioca, tá? A proposta é de que seja 30% cerca de 240 litros por segundo, tá? Para os períodos de junho a novembro. E depois vai baixar para 85 litros por segundo depois. Então, você tem que pegar essa quantidade, 240, ver quantos hectares podem ser irrigados com essa quantidade, para não ter um plantio maior do que isso, dependendo do cova. Se você tiver um poço, se tiver algum outro manancial, tudo bem. Mas se você não tiver, você não vai ter essa água e você vai perder sua cultura. Não é por causa da bomba que não baixou, é porque nós temos menos água hoje e não vai ter como inventar. Você só vai ter água agora em outubro ou novembro, se vier chuva. Se não vier chuva, não tem água, tá? Então, tem que se pensar agora, primeiro, em cultura temporária, tem que pensar em salvamento de cultura, tá? Para que você possa irrigar aquelas culturas permanentes de forma a mantê-las vivas, mas sem pensar numa produção, porque o ano está caótico, crítico, está muito complicado. Tá? Então, viu, Marcos? Então, os seis da sociedade, APP, que é a Associação dos Produtores do Perímetro Estreito, a APPE, vocês têm que se reunir, tá? Para poder conversar sobre isso. Na sexta-feira, a gente vai bater o martelo, tá? Na sexta-feira, a gente vai bater o martelo sobre o uso da água. Nós não vamos fechar isso agora, tá? Para que a gente tenha, então, uma definição de qual que é o melhor uso dessa água que existe, de acordo com o cultivo que vocês vão fazer, tá? E aí é uma questão de vocês nos trazerem as informações, que nós não estamos plantando. Então, a gente quer saber de vocês isso. Aí, viu, Leonardo, Hudson, tenho certeza que vocês vão se articular com o pessoal de hoje até sexta-feira, principalmente com a comissão gestora da PPE, para trazer uma definição. E a mesma coisa eu falo aí para o Henrique e para o pessoal do entorno, viu, Henrique? Tem que fazer essa avaliação aí com calma, para que a gente possa, diríamos, reduzir o mínimo ao prejuízo, né? Que vai haver prejuízo, não tem jeito, tá? Mas a gente precisa ver se na sexta-feira a gente consegue uma solução mais
menos onerosa aí para todos, tá? Ô, Wilde, eu gostaria que você me passasse de novo a relação dos outorgados aqui da cova, do entorno. Passo. Tá, da joia. Outorgados do Cova do Mandioca. Estou fazendo post. Tá. Mais alguém? Bom, então vamos lá. Então vamos fazer alguns encaminhamentos, né? Então, o primeiro encaminhamento é com relação ao marco regulatório. Eu vou passar, então, para Peixe Vivo, para a Tatiane, distribui, vocês têm até 10 de junho para ver isso. Com relação às contribuições, 10 de junho, por escrito, pomar@ana.gov.br. Com relação à nota técnica sobre a Lagoa Grande, nós vamos passar também, e vamos passar ainda para a Codevasf e para o INEMA, que também estão sendo demandados sobre essa questão, né? Com relação às cotas da água que vai estar aí, ou seja, qual vai ser a cota, onde vai estar o reservatório de acordo com essas simulações. Então, nós vamos trazer isso para a Copasa poder ter uma ideia aí com relação à sua captação, e a Copasa vai nos passar, até amanhã, de preferência, a coordenada do flutuante para ela se preparar para essa situação crítica agora no segundo semestre, tá? E que mais? Vou trazer a relação dos outorgados, vou passar por e-mail, a relação dos outorgados no entorno do Cova e no entorno do Estreito, para todo mundo, para que vocês possam se articular aí. E, por fim, o perímetro. O perímetro tem que conversar, mostrar a situação e tentar planejar para evitar qualquer prejuízo, né, ou seja, prejuízo vai ter, agora tem que minimizar os prejuízos agora em função da situação hídrica supercrítica que está apresentada, tá bom? Tatiane, mais alguns? Alguém? Algum comentário? Tá? Se não tiver nenhum comentário, tem algum, Tatiane? Eu não sei se você já está finalizando a reunião, mas antes de finalizar, porque essa reunião ela coincide também com a nossa primeira reunião ordinária da comissão gestora. E aí a gente tem na verdade, uma ata para poder aprovar. Então, antes de você finalizar a reunião, eu queria colocar essa ata para aprovação dos membros que estão na reunião, né? E a gente conseguiu quórum nessa reunião. Então, antes de você finalizar, eu queria a fala para poder colocar essa ata para apreciação dos membros. Tá, ok, Tatiane. Então, se da nossa parte aqui, com relação à alocação da Ana, era isso, ou seja, a gente continua a reunião da alocação na sexta-feira. Então, agora eu passo para você, então, conduzir aí a reunião, tá bom? Então, gente, boa tarde. Continuando a reunião, como eu já falei, né, essa reunião de alocação de água, essa primeira reunião, geralmente ela coincide com nossa primeira reunião ordinária da comissão gestora do Rio Verde Pequeno, né? E hoje a gente tem aqui a nossa ata da última reunião da comissão gestora, que já foi encaminhada para todos os membros da comissão gestora para que fosse apreciada por vocês. Então, eu coloco sob a apreciação de vocês a ata da nossa última comissão gestora, né, e peço para que se alguém tem alguma colocação a fazer, que a faça neste momento, e que se vocês não tiverem nenhuma colocação, que permaneçam como estão. Todo o material foi encaminhado via e-mail, junto com a convocação para essa reunião. Então, nenhuma colocação? Oi. Eu só queria fazer um adendo aí sobre a situação do barramento de Estreito. Depois eu coloco isso daí, se possível. Viu? O Hudson Leonardo que está falando? Leonardo. Ah, certo, Leonardo. Pode ser agora ou pode ser depois?
dizer agora porque a reunião está sendo gravada e aí o pessoal do escritório da agência Peixe Vivo já faz a alteração. Já pode fazer sua colocação. Não, eu só queria lembrar que a Codevasf, como sendo o responsável pela barragem, né, o proprietário das barragens, Estreito Cova da Mandioca, realiza aí a limpeza dos barramentos, secamento. Nós temos vigilância armada lá e nós observamos algum nível de vandalismo. Foi solicitado da Codevasf que colocasse régua, colocassem o apoio da régua lá no tronco adutor, ali próximo à estrutura, né? E foi vandalizado, né? Observamos que a régua foi arrancada, não sei para que fizeram isso, um ato de maldade, de agressão, de perversidade mesmo. Nós, observando isso, cercamos tudo, colocamos vigilância armada. Então, informar isso a vocês, que se tiver, porque nós temos essa competência, mas estamos com uma dificuldade muito grande de recursos. Se tiver uma maneira, via Peixe Vivo, via a comissão aí, de fazer essa transferência de recursos, como já aconteceu com a Ana, né? A Ana fez um TED para a Codevasf licitou e contratou o serviço, acompanhou, fiscalizou, fez tudo certinho, instalamos lá as comportas. Então, nós precisamos de fazer a manutenção. Essas barragens, elas precisam de ter acompanhamento, inspeção regular de barragem, para ver anomalias, para avaliar essas anomalias e corrigir as anomalias. Digo isso por quê? Porque a barragem, mesmo sendo de competência da Codevasf, ela atende a todos vocês, a todos nós. Né? Os usos aí da Embasa, está vendo essa briga por água aí, mas é em função do barramento. Se não tivesse o barramento, não tinha essa situação posta aqui hoje. Então, fazer um apelo a vocês em relação a observar essa questão de recurso também. Porque foi muito difícil a gente conseguir e existe uma cultura de vandalismo ainda muito grande nessa região. Só fazer esse registro aí, essa possibilidade de recurso, tá? Para a gente trabalhar com essa parceria e não deixar, né, que aconteça o pior para depois sermos reacionários, né? Reativos. Só isso. Certo, obrigada, Leonardo. Mais alguém? Então, a ata aprovada. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Essa nossa reunião é a última dessa gestão, porque já está em processo, a gente já está em processo eleitoral para a nova então, a gente passa para a eleição do comitê e gostaria de agradecer a todos os companheiros da nossa comissão. Agradecer a Codevasf, agradecer a Embasa, que chegou a pouco, sindicatos que participam com a gente, as associações dos irrigantes, nossos companheiros da comissão gestora. Tá? Foi muito bom trabalhar com você, que a gente continue se encontrando por aí. Era isso, viu, gente? Um abraço. Obrigado, Tatiane. Conte conosco aí também, tá? E, então, boa tarde a todos e a todas, né? E que tenham uma boa tarde e até sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde, gente. Boa tarde.